Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? E então, galera, vamos lá para a nossa segunda aulinha? Na nossa aula anterior, né, eu falei com vocês sobre as orações substantivas, né? Orações substantivas subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, né? Explicamos cada uma das funções, mostramos a importância de observar sempre a função sintática que falta, né, para a oração principal. E aí a subordinada exerce essa função, a função que falta. Vimos também as palavrinhas que introduzem a conjunção integrante, as palavrinhas que e se, ok? O que nós veremos agora, nessa aulinha, são as orações adverbiais, subordinadas adverbiais, tá? São introduzidas por conjunções são introduzidas por conjunções subordinativas. A conjunção integrante também é uma subordinativa, só que ela não estabelece sentido. Ela serve apenas para ligar a oração principal à oração subordinada. Já as subordinativas adverbiais, essas estabelecem uma circunstância. Circunstância de causa, de consequência, de condição, de conformidade, beleza? De finalidade, de proporção, de tempo. Gente, são muitas conjunções, muitas locuções conjuntivas, tá? A minha sugestão será sempre a de você observar, analisar a oração, tá? E o sentido que essa conjunção deixou, estabeleceu. Não adianta muito você ficar lá decorando um monte de conjunções. O ideal é que você observe a conjunção, saiba identificá-la, e aí o sentido que ela estabelecer também será a classificação da oração. Beleza? Deixe-me compartilhar com vocês aqui uma janelinha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Beleza, ok, vamos lá. Olha aqui, ó. Beleza. Nossa aulinha aqui, não? Então, olha só, meus amores. Aula 47, observem aqui, ó. Primeiramente, temos de entender o porquê do nome. Ora, é chamada de oração, por que uma oração? Porque ela possui verbo. Verbo. Até porque não existe oração sem verbo, né? Ela é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. Aqui no caso das adverbiais, a oração, ela exerce a função sintática de tá aqui, ó, destacado, adjunto adverbial. Vejam, funcionando como adjunto adverbial, são introduzidas pelas conjunções subordinativas adverbiais e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. São elas, gente, olha aqui, ó, causais, vamos falar sobre todas elas, hein? Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. São 9. Tá? Importante demais saber as 6 substantivas, beleza? E agora as 9 adverbiais. Se você não souber, galera, se você não souber o nome
da conjunção, vai ficar muito complicado também para você classificar. Então é preciso saber causais, comparativas, concessivas. 6, tá vendo? 6 com a letra C. E as últimas finais, proporcionais e temporais. Olha aqui, ó. Vamos à leitura disso aqui. Eu achei bem interessante essa explicação aqui. E a gente foi montando, foi revisando. Olha só. Orações desse tipo aparecem apenas em períodos compostos. Estou falando de uma oração subordinada. Uma oração subordinada ela está ligada a uma outra oração. Então, se eu tenho mais de uma oração, eu tenho, então, um período composto. Visto que possuem dependência semântica. A dependência semântica é aquela dependência de sentido. Beleza? Então, veja só. Orações para a gramática são enunciados em que há verbos. Orações para a gramática são enunciados em que há verbo. Não existe oração sem verbo. Em períodos compostos, existe mais de uma oração, dado que há mais de um verbo. Em períodos compostos por subordinação, olha aqui, gente, uma oração subordinada, vejam, depende, é isso que eu sempre coloco, sintaticamente, isso é importante, semanticamente também. Então, aqui, melhor construir assim, ó, sintática, o que eu fiz? Sintática, né? Vamos apagar aqui. Por que está fazendo isso comigo, gente? Sintática. Vamos ver aqui. Opa. Ué, não estou entendendo, né? Estranho. Deixa por enquanto aqui, ó. Sintática depende. Eu queria escrever a palavra sintática aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Sintática e semanticamente de outro. Agora deu certo. Isto é, deve estar junto a outra oração principal para possuir sentido completo e tornar o período adequado à gramática. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, olha só. No caso das orações subordinadas adverbiais, é o que estamos vendo, é o nosso objeto de estudo, há a referida dependência e a oração terá valor aqui, ó, adverbial. Ela funcionará como um adjunto adverbial. Vejam, a oração principal, ela não começa com o conectivo, ela não começa com a conjunção. Já a oração subordinada adverbial inicia-se com uma conjunção subordinativa adverbial. Vejam, exceto a integrante. Por que eu coloquei aqui exceto a integrante? Porque as integrantes, Q e C, elas introduzem as orações subordinadas substantivas. Beleza? Subordinadas substantivas. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Completiva nominal, predicativa e apositiva. Caso esteja em uma forma desenvolvida. Vamos falar sobre isso aqui também, ó. Desenvolvida é aquela oração subordinada introduzida por uma conjunção ou por um pronome. Aqui no nosso caso, introduzida por uma conjunção. Convém apresentar as principais conjunções desse viés simultaneamente à exposição da classificação. Então, enquanto estivermos falando das classificações, também vamos apresentando as conjunções. E vice-versa, né? Visto que cada grupo de oração subordinada adverbial
possui suas conjunções características. Galera, é bem tranquilo. A oração adverbial, ela é bem tranquila. Não tem dificuldade. Precisa apenas observar o sentido. E, claro, você precisa saber o nome da oração. Olha aqui, ó. O nome da oração, que será, por consequência, a conjunção. De modo geral, veja, isso aqui é importante, ó. Na presença da oração subordinada adverbial, a estrutura do período pode dar-se de duas maneiras. Atenção. No que diz respeito à ordem das sentenças, observe a tabela abaixo. Olha aqui, gente. Quando eu vou usar ou não a vírgula? Funciona de uma maneira bem legal e bem simples. Preste atenção, gente. Sempre que a oração principal vier antes da subordinada, a vírgula ela é facultativa. Vejam, os ratos fazem a festa, oração principal, quando, olha aqui a conjunção temporal, quando os gatos saem. Eu coloquei aqui, tá vendo? Entre parênteses, porque ela é facultativa. Se a oração principal vier antes da subordinada, a vírgula ela é facultativa, ou seja, você vai usar a vírgula se quiser. Agora, observem só. Se a oração subordinada vier antes, vejam, oração subordinada mais a oração principal, se a oração subordinada vier antes, aí, meus amores, aí, essa vírgula, ela se tornará obrigatória. Aí, a vírgula passa a ser obrigatória. Por exemplo, ó, quando os gatos saem, olha a conjunção aqui, ela é uma subordinada, vírgula, os ratos fazem a festa. Eu não poderia jamais deixar de colocar essa vírgula aqui, ó. Se a oração subordinada vier antes da principal, a vírgula, então, é obrigatória. Se a subordinada vier depois, aí a vírgula, ela é facultativa. Beleza? Então, tenham aí um certo cuidado. Olha só, gente. Ao classificar-se as orações subordinadas adverbiais, é fundamental levar-se em conta o viés da circunstância, do sentido por elas exprimidas. Essa circunstância exprimida. Há também conjunções típicas para cada tipo. Está destacada em negrito, eu coloquei aqui, ó, a principal conjunção ou locução conjuntiva subordinativa adverbial. Coloquei a mais importante para vocês. Entretanto, desaconselha-se a classificação exclusivamente pautada no conectivo. Esse tem sido o grande problema. Alguns alunos, isso é legal, alguns alunos estudam e acabam decorando ali as conjunções. Só que decoram as conjunções e não observam ali o sentido que essa conjunção estabelece. E por conta dessa dificuldade, nós, então, acabamos por classificar a oração de uma forma errada. Vejam, é importante que você observe o sentido. Por exemplo, a primeira aqui, ó, orações subordinadas adverbiais causais. Coloquei aqui a primeira, causal. Orações de tal tipo indicam a causa, o motivo que acarretou a ação descrita na oração principal. A oração principal teve lá uma ação. E essa ação teve lá uma causa. Quer ver? São conjunções e locuções conjuntivas
subordinativas adverbiais causais. Vejam aqui, ó, causais. O porquê, que é a principal, tá vendo? Porquê, porquanto, como, dado que. Eu gosto muito de substituir por já que e por visto que. Vou marcar para vocês aqui as mais utilizadas. Beleza? Olha só, gente. Não fui à aula uma vez que estava doente. Não fui à aula é a oração principal. Uma vez que estava doente, essa locução aqui, ela me dá uma ideia de quê, gente? De causa. A causa de eu não ter ido à aula, eu estava o quê? Doente. Aqui a vírgula é facultativa porque a oração principal veio antes, né? Vejam, como era grosseiro, poucos lhe dirigiam a palavra. Vejam, por que é que poucos lhe dirigiam a palavra? Porque era uma pessoa grosseira, uma pessoa grossa. Aqui a vírgula ela se torna obrigatória. Por quê? Porque a oração subordinada veio antes da principal. Não irei, já que você não irá. Olha aqui, ó. Não irei, já que você não irá. Aqui eu tenho, estão vendo? Aqui eu tenho a oração. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Misericórdia. Eu tenho aqui a oração subordinada adverbial, causal. Tá vendo? Aqui é a causa de eu não ir. Beleza? Olha aqui, ó. Estabelecem uma comparação, as comparativas. E essa comparação, muito fácil, gente, as comparativas. E essa comparação, ela pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Vejam, são comuns, são conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas adverbiais comparativas. Olha aqui, ó. Comparativas. Coloquei ali o como uma das mais importantes, mas olha só. Com estruturas que formam o grau comparativo dos adjetivos e dos advérbios. Por exemplo, como, assim como, bem como, maior que, mais do que. Se eu digo, por exemplo, ela estuda mais do que o irmão. Mais do que ou mais que, menor que, menos do que, menos que, qual, que nem, o tal aqui, ó, o tal qual, por exemplo, tal, tal como, tanto quanto. Ela estuda tanto quanto o irmão. Então aqui, gente, eu tenho uma oração comparativa. Amores, vale lembrar o seguinte. As orações comparativas, elas têm uma característica. Muitas vezes, não é pouco não, muitas vezes a oração subordinada, ela aparece com o verbo subentendido. Vamos ver aqui esses exemplos, olha só. Estudamos para a prova, tal qual fazem os bons alunos. Eu estou comparando a forma como nós estudamos com a forma como os alunos estudam. Paula mais trabalha do que estuda. Vejam, Ângela trabalha como uma escrava. Como uma escrava o quê, gente? Como uma escrava trabalha. Beleza? Como uma escrava trabalha. Ok? Tranquilo? Olha aqui, ó. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Essas orações, gente, elas expressam uma ideia de oposição. Mas deixa eu dar mais uma dica para vocês. As orações concessivas, a gente percebe
Porque nós teremos como resultado algo diferente, até mesmo contrário ao que esperávamos. Se eu digo, por exemplo, assim, ainda que fosse pobre, vestia-se muito bem. Ora, o que se espera de alguém que seja pobre? Que não se vista muito bem. Mas aí, nessa situação, eu tenho uma ideia diferente da que eu esperava. São conjunções e locuções conjuntivas, subordinativas, concessivas. Embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem. Vejam que eu marquei para vocês aqui a mais importante, o embora. Posto que, não obstante, inobstante, em que pese mesmo. Professor, é muita coisa para a gente decorar. Meus amores, o que eu falei ainda há pouco, não tem que decorar todas elas. Se você souber uma, duas, aí você só substitui. Eu gosto muito do embora, gosto muito do ainda que. Também o mesmo que. Tá vendo? Aí eu substituo. Vejam aqui, por exemplo, embora dedique-se, não obterá, não consegue. Embora, aqui na verdade está até errado, né? Isso aqui não é embora se dedique, não consegue obter êxito. Ora, o que se espera de alguém que se dedique? Que obtenha êxito. Ainda que haja grandes obstáculos, não desistirei. Se espera quando há muitos obstáculos, que as pessoas desistam. Aqui eu tenho uma ideia diferente do que eu espero. Farei a tarefa, a menos que seja difícil em demasia. Aqui, por exemplo, aqui o que se espera de uma tarefa que seja complicada? Que não se desenvolva, que não se faça, tá? Então aqui nós temos a concessiva. Vejam, orações condicionais, adverbiais condicionais. Essas estão entre as mais fáceis. Ela estabelece uma condição. Algo que acontece na condição de outra. Vejam, são conjunções subordinativas e locuções conjuntivas condicionais. Aqui a mais conhecida é essa, se. Mas eu gosto muito de usar o caso, tá vendo? O desde que também uso bastante. Vejam, olha aqui, gente. A conjunção subordinativa, uma vez que, caso seja seguida por verbo no modo subjuntivo, também dará uma ideia de condição. Tá bom? Se eu disser, por exemplo, por que eu coloquei uma vez que aqui? Porque a gente viu na causa lá em cima, né? Mas se eu colocasse, por exemplo, assim, uma vez que não chova, iremos à praia. Qual é a condição para irmos à praia? Não chover. Então, veja, a menos que sejas educado, não te farei o favor. Qual é a condição para eu fazer o favor? Ser educado. Outra, uma vez que passo no teste, se passar no teste, será admitido. A fazenda prosperar, se chover. Tá vendo? Quais são as condições para acontecerem? Sempre envolvendo uma condição. Olha outra aqui, gente. Orações subordinadas adverbiais conformativas. Outras bem fáceis também, galera. Bem fáceis. Olha aqui, ó. São conjunções adverbiais conformativas. Conforme, como, segundo e consoante. Eu gosto muito do conforme. Você usou o conforme.
Pôde usar? Manteve o sentido? Sim. Então acabou. Veja, Vitor fez tudo conforme o professor pediu. Olha aqui, ó. Consoante Isaac Newton enunciou, toda ação implica a ocorrência de uma reação. Vejam, fizemos as questões de revisão, como nos orientou o professor, conforme. Vejam vocês que aqui em todos os casos eu posso usar o conforme. Conforme Isaac Newton enunciou, conforme nos orientou o professor. Então, ela é adverbial conformativa. Isso que eu estou falando para vocês. Se você sabe uma, duas, é só você substituir. Aqui, ó. Outra, consecutiva. Talvez a consecutiva seja aquela em que mais erram os alunos. Elas estabelecem uma consequência em relação à oração principal. Tá? Eu gosto muito de colocar sempre as expressões, ó, tanto que, tão que, tal que, tamanho que. Essas são as mais usadas. Estudou tanto que esse saiu bem na prova. Ora, qual é a consequência de ter estudado muito? Saiu-se bem na prova. Então vejam aqui, ó. Chorou tanto que a família se surpreendeu. Qual é a consequência de ter chorado tanto? A família se surpreendeu. Outra aqui, ó. A peste negra foi tão grave que dizimou 1/3 da população. Qual é a consequência de a peste negra ter sido tão grave? Dizimou 1/3 da população. Cozinhou de maneira que todos admiravam seus dotes culinários. De modo que, ó, cozinhou tanto, tão bem, que todos admiraram seus dotes culinários. Então, há sempre uma relação de causa e uma relação de consequência. Tá vendo? Orações adverbiais finais. Elas estabelecem aqui, ó, vejam, uma finalidade, gente. Essas estão entre as mais fáceis para mim. Finais estabelecem uma finalidade, não é que sejam as últimas, não. Vejam, para que, a fim de que, tá vendo? O porquê, sinônimo de para que, beleza? Então, olha só, cumpra seus deveres para que possa exigir seus direitos. Qual é a finalidade de cumprir os deveres? Para que ele possa exigir os direitos. A fim de apaziguar os ânimos, desculpou-se. Qual foi a finalidade de ter se desculpado? Apaziguar os ânimos. Estamos aqui para que possamos concluir o trabalho. Qual a finalidade de estarmos aqui? Concluir o trabalho. Beleza? Outra aqui, gente, eu também acho bem simples. As proporcionais. Estabelece aqui uma ideia de proporção, né, gente? Algo que acontece na proporção de outro. Então, eu tenho, por exemplo, as duas principais aqui, ó. A medida que, a proporção que, ao passo que. Isso aqui também, ó, quanto mais, quanto menos. Algo que vai acontecendo na proporção de outro. Se eu digo, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Na proporção que o tempo vai passando, mais eu gosto de você. Olha aqui, ó. À medida que eu guardava os livros, aliás, à medida que eu guardava os livros, suas histórias vinham-me. Quanto mais convivo contigo, mais te amo. Tá vendo? A admiração diminuiu, ao passo que
a grosseria aumenta. Diminui, perdão, né? Diminui ao passo que a grosseria... Tá me dando aqui a sugestão. Olha só, gente. E a última aqui, as temporais. Temporais eu tenho uma ideia de que, gente? Fácil. Uma ideia de tempo. Tá vendo? Quando, enquanto... Eu gosto muito de usar o quando, de usar aqui o logo que, o assim que. Aí nós temos vários. Tem o antes que, o depois que, desde que. Tá vendo? Então, olha só. Júlio não se alimentará até que o sol se ponha. Até que, uma ideia de tempo. Agora que me formei, posso exercer a profissão. Agora, tá vendo? Agora que me formei. Desde que me deixou, tá vendo? Não posso mais viver do mesmo modo. Beleza, galera? É isso. São essas, então, as nossas orações adverbiais. Deixa eu parar aqui a nossa apresentaçãozinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aulinha, tá? Falaremos num outro momento sobre as reduzidas, tanto substantivas como adverbiais. Tranquilo? Beleza? Então tá, fiquem todos em paz. Grande abraço para todos. Até mais, meus amores, até mais. Vou parar aqui.